Tradutor Armela Mancelar e revisor Helena Bedalo. Estou começando com uma história. Cerca de 2 anos atrás, um planejador de eventos me ligou, porque fui convidado para dar uma palestra. Ela me liga e diz: eu não sei como. Para descrevê-lo no panfleto que distribuirei. Eu pensei, ok, qual é o problema? Ela respondeu, escute, eu te segui em um discurso, e acho que posso chamá-lo exigente, acredito. Mas tenho medo de que se eu te descrever como um buscador ninguém virá, porque eles vão pensar que você é chato e fora de tópico. Risos. Tudo bem. E então ele continuou, foi disso que eu gostei no seu discurso. É que você conta uma história. Então eu digo para você contar uma história. E normal, a parte acadêmica e insegura para mim. Respondeu como você disse que me ligaria. O planejador disse, vou-te chamar de contador de histórias. E eu, dei a fada da montanha. Risos. Eu disse, deixe-me pensar por 2 segundos. Eu tentei reunir minha coragem. E pensei, na verdade sou contadora de histórias. Eu faço pesquisa de qualidade. Coleto histórias humanas, essa é a minha profissão. Afinal, talvez as histórias sejam apenas dados que dão alma. E talvez eu seja apenas um contador de histórias. Então eu me virei para ele, você sabe o que? Porque você não me descreve como contador de histórias. Ela responde, não há nada disso. Risos. Então, eu sou um contador de histórias. E hoje eu vou falar sobre... Estamos falando de expandir percepções. Eu quero falar com você e eu vou-lhe contar algumas histórias. Para parte do meu trabalho de pesquisa. O que expandiu substancialmente minha percepção. E realmente mudou a maneira como vivo e amo. E eu trabalho e desempenho a função dos pais. E aqui começa a minha história. Nos meus primeiros anos como pesquisador, quando eu era estudante de doutorado. No meu primeiro ano eu tive um professor de pesquisa, que nos disse... Lembre-se. Se algo não pode ser medido, não existe. No começo, pensei que ele estava me dando como certo. Eu disse, sério, me devolveu absolutamente. Agora você tem que entender. Que sou formado em serviço social, eu tenho uma mestrado em serviço social. E eu estava fazendo meu doutorado em serviço social. Isto é, ao longo da minha carreira acadêmica, eu estava cercado por pessoas que de alguma forma acreditavam que a vida é uma bagunça, você tem que amar. E eu acredito nisso, a vida é uma bagunça. Limpe, conserte. Coloco-o na caixa e levo-o para almoçar. Risos. E então eu pensei que tinha encontrado a solução para estabelecer uma carreira que me leva a... De fato, uma das grandes expressões do trabalho social é se acostumar com as dificuldades do trabalho. Eu disse para mim mesmo, coloco um pontapé de dificuldade, se livrar dele e leva apenas 10ª. Esse foi o meu mantra. Eu gostava muito disso. Eu pensei, você sabe, esse tipo de carreira combina comigo. Que me importo com tópicos complicados. Mas eu quero ser capaz de esclarecer. Eu quero que você entenda. Eu quero ser capaz de desvendá-los. As coisas que eu sei são importantes. E diga a todos o que eu encontrei. Comecei a estudar os links. Porque depois de 10 anos trabalhando como assistente social, você vai entender. Esses links explicam porque estamos aqui. As conexões dão propósito e significado às nossas vidas. Esta é a única coisa a entender. Não importa se você fala com pessoas, trabalhando em justiça social, saúde mental, abuso ou negligência. O que sabemos é que conexões. A capacidade de se sentir conectado é. É assim que somos projetados neurobiologicamente. É por isso que estamos neste mundo. Então, pensei em começar com os links. Você conhece esse tipo de situação? Ao receber a avaliação do superior, e lista 37 coisas em que brilha. E uma oportunidade de desenvolvimento, risos. Lembre-se de que você se atém a essa oportunidade de desenvolvimento, certo? Parece que é assim que meu trabalho funciona. Porque quando você pergunta às pessoas sobre o amor, eles falam sobre o sofrimento do amor. Quando você pergunta às pessoas sobre pertencer, contará sobre as experiências mais aterradoras, excluídos do falecido. E quando você pergunta às pessoas sobre conexões, as histórias que me contaram eram sobre a falta de conexões. Muito em breve, após apenas 6 semanas de pesquisa, me deparei com um fenómeno inexplicável que quebra as conexões de uma maneira que eu nunca entendi e nunca havia encontrado antes. Então eu deixei de lado a pesquisa e pensei, preciso entender o que é isso. No final, acabou por ser uma vergonha. E vergonha pode ser facilmente entendida como o medo de perder conexões. Existe algo em mim que, se as pessoas sabem ou veem, isso me tornará indigno de me relacionar com os outros. 2 coisas que posso lhe dizer sobre isso. É universal, todos nós temos isso.
As únicas pessoas que não têm vergonha são aqueles que não são capazes de fazer conexões humanas, eles não têm empatia humana. Ninguém vai falar sobre isso, vergonha. E quanto menos você fala sobre isso, mais você tem. O que alimenta esse sentimento de vergonha? Pensamentos como, eu não sou bom o suficiente. Todos nós sabemos esse tipo de sentimento. Eu não sou o suficiente, eu não sou magro o suficiente. Rico o suficiente, bonito o suficiente, inteligente o suficiente. Suficientemente promovido. O que alimenta esses sentimentos? Foi o atormentador sentimento de vulnerabilidade. A ideia de que, para que os links ocorram, temos que nos deixar ser vistos pelos outros. Realmente para olhar. E você sabe o que eu penso sobre vulnerabilidade? Eu odeio isso. Eu pensei comigo mesmo, esta é a chance que eu tenho para lutar e derrotá-lo com o meu medidor. Eu vou entrar nisso, vou entender esse fenómeno até o final. Eu passaria um ano totalmente envergonhado. Vou entender como funciona a vulnerabilidade, e irá derrotá-la por ser mais esperta do que ela. Eu estava pronto e muito entusiasmado. Como você sabe, não vai acabar bem. Risos. Você mesmo conhece. Eu posso falar com você o dia todo sobre vergonha. Sim, eu teria que emprestar o tempo de todos. Mas posso lhe dizer qual é a essência. E essa pode ser uma das coisas mais importantes que aprendi. Mais de uma década de pesquisa sobre esse sentimento. Naquele ano, eu pensava primeiro. Durou 6 anos. Com milhares de histórias. Centenas de longas entrevistas, grupos focais. Em um ponto, as pessoas começaram a me enviar folhas de diário. Com suas histórias. Milhares de dados em 6 jatos. E de alguma forma eu peguei minha mão. Eu vim a entender o que era vergonha. E como isso funciona. Eu escrevi um livro. Publicou uma teoria. Mas algo não funcionou para mim. O que isso não fez foi. Se eu pudesse entrevistar as pessoas, e dividi-los em pessoas que realmente teve a sensação de ser digno. Que aqui tudo está girando. Ao sentimento de ser digno. Eles têm um forte senso de amor e pertencimento. E em pessoas lutando por isso. E pessoas que o tempo todo se perguntam se são boas o suficiente. Havia apenas uma variável. Que compartilharam as pessoas que eles têm. Sentimentos muito fortes de amor e pertencimento. Por aqueles que realmente se esforçam muito para ter esse sentimento. Aqui está a coisa, as pessoas que eles têm. Fortes sentimentos de amor e pertencimento. Acredite que eles são dignos de amor e pertencimento. Só isso. Eles acreditam que valem a pena. E para mim, a parte mais difícil do que nos mantém fora dos laços é o medo de não sermos dignos de conexão. Isso era algo pessoal e profissional. Eu senti que precisava entender melhor. O que eu fiz? Eu tenho todas as entrevistas, onde vi sinais de autoestima, onde havia pessoas que viviam pensando que eram dignas. E eu apenas os estudei. O que essas pessoas têm em comum? Eu tenho um ligeiro vício no escritório. Sim, outra conversa ele. Eu tinha uma pasta e um lápis colorido. E eu estava pensando como vou nomear essa pesquisa, e as primeiras palavras que vieram à minha mente eram de bom coração. São pessoas de grande coração que vivem com um profundo senso de dignidade. Eu escrevi o título na parte superior do arquivo. E comecei a estudar os dados. De fato, foi a primeira coisa que fiz. 4 dias. Análise intensiva de dados. Onde me virei para tudo o que tinha, tirei as entrevistas, tirei as histórias de todos os casos. Qual é o tema, qual é o motivo comum? Meu marido saiu da cidade com as crianças. Que eu sempre me concerto quando trabalho. E apenas escreva e escreva. E eu não posso fazer nada além de procurar. Aqui está o que eu descobri. Sua comunalidade. Foi o sentimento de coragem. E deixe-me explicar brevemente a diferença entre coragem e bravura. Coragem, de acordo com a definição original da palavra, quando ele entrou em inglês, vem da palavra latina cor, que significa coração. Daí o significado original, era mostrar quem você é de todo coração. Então as pessoas que analisei, eles tiveram, em suma, a coragem. Não ser perfeito. Eles tiveram compaixão. Tratar-se bem e depois aos outros. Porque como se vê, não podemos mostrar compaixão pelos outros se não nos tratarmos bem. A outra característica comum era a conexão. E essa foi a parte mais difícil. Como resultado da autenticidade dessas pessoas. Eles estavam dispostos a deixar de ser quem eles pensavam que deveriam ser. Para ser quem eles realmente são. Algo que definitivamente precisa ser feito. Ter uma conexão. Mais uma coisa em comum. Foi isso. Eles abraçam completamente a vulnerabilidade. Eles acreditavam que
O que os tornou vulneráveis. Isso lhes deu beleza. Eles não disseram vulnerabilidade. Era confortável. Mas nem foi torturante. Como outros entrevistados declararam durante minha busca por vergonha, eles apenas disseram que era necessário. Eles estavam falando sobre desejo. Para dizer, eu te amo primeiro. Desejo. Fazer alguma coisa. Sem qualquer garantia. Vontade. Respirar livremente enquanto aguarda a chamada do médico. Depois de uma mamografia. Eles estão dispostos a investir em um título. Isso pode ou não funcionar. Esses entrevistados pensaram que isso era essencial. Pessoalmente, pensei que isso era uma traição. Eu não podia acreditar que tinha jurado permanecer fiel. Pesquisa. A definição de pesquisa é controlar e prever, estudar fenómenos. Pela única razão. Controlar e antecipar. E agora minha missão. Controlar e antecipar. Me deu a resposta de que a melhor maneira de viver é com vulnerabilidade. E não controlando e prevendo. Isso levou a uma crise menor. Risos. Isso me parece mais. Risos. E eu fiz. Eu chamo de crise, meu terapeuta chama de despertar espiritual. O despertar espiritual soa melhor do que uma crise. Estou-lhe assegurando que foi uma crise. Anotei o recorde e fui procurar um terapeuta. Deixe-me dizer uma coisa, a melhor oportunidade para se conhecer é quando você liga para os amigos e pergunta, acho que preciso de um terapeuta. Alguém pode me recomendar? Porque 5 dos meus amigos me responderam. 1. Eu não teria assumido. Risos. E eu disse, o que você quer dizer com isso? Eles respondiam, estou apenas dizendo, lembre-se. Não leve seu medidor de julgamento com você. E eu, ok. Então eu encontrei um terapeuta. Na sua primeira reunião com Diana. Eu levei minha lista comigo. Com o estilo de vida daqueles com um grande coração, e me sentei. Diana me disse, como vai você? Eu disse, muito bom, eu sou muito bom. Ela se virou para mim, qual é o problema? Agora, eu sou um terapeuta que vai ao terapeuta. Que também precisamos ir ao terapeuta. Que gostamos das besteiras deles. Risos. Eu disse. Meu problema é que tenho uma luta interna. O que te atormenta? Ela disse. Estou com um problema de vulnerabilidade, eu disse. E eu sei que a vulnerabilidade é a essência. De vergonha e medo. E nossa luta para ser digno. Mas parece ser o ponto de partida. De alegria, criatividade. Pertencer, amor. Acho que tenho um problema. E preciso de ajuda. No entanto, eu disse. Não falo sobre minha família, infância e essa besteira. Risos. Eu só preciso de estratégia. Risos. Aplausos. Obrigado. A terapeuta balança a cabeça. Risos. Tão ruim, hein? Eu disse. Ela me disse, não é bom nem ruim. Risos. É assim que as coisas são. Oh senhor, eu disse a mim mesmo, não tenho nada para esperar pela coisa desagradável. Risos. No final, tudo correu bem e mal. Demorou cerca de 1 ano. Geralmente existem pessoas que, quando eles percebem que vulnerabilidade e carinho são importantes, se render e começar a abraçar essas ideias. Primeiro, eu não sou uma dessas pessoas. E segundo, eu nem me associo a essas pessoas. Risos. Para mim, foi um longo ano de luta feroz. Foi uma batalha psicologicamente violenta. A vulnerabilidade me empurrou e eu a empurrei de volta. Eu perdi a batalha. Mas acho que recuperei minha vida. Então voltei à minha pesquisa. E passei os próximos 2 anos tentando entender o que as pessoas com um grande coração estavam fazendo. Quais foram as escolhas deles? E que relação temos com vulnerabilidade? Por que lutamos tanto? Eu sou o único lutando com a vulnerabilidade? Não. Estou-lhe dizendo o que aprendi. Aumentamos a vulnerabilidade. Quando estamos esperando por essa ligação importante. É sobre isso de fato, enviei uma mensagem no Twitter e Facebook, onde eu estava perguntando como você define vulnerabilidade. O que faz você se sentir vulnerável? E em 1 hora e meia, eu tive 150 respostas. Eu queria saber.
O que as pessoas pensam. Pedindo ajuda ao meu cônjuge, pois estou doente e acabei de casar. Tomar a iniciativa de fazer sexo com minha esposa. Tome a iniciativa de fazer sexo com seu cônjuge. Me recusar, peça a alguém para sair. Aguardar a ligação do médico. Me despedir, demitir pessoas. Este é o mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo vulnerável. E uma das maneiras que escolhemos enfrentar é aumentar a vulnerabilidade. E acho que há evidências. E essa não é a única razão pela qual a evidência existe. Mas acho que é uma causa importante. Nós somos a geração mais endividada. Mais obeso. A geração com maior dependência física e psicológica afogada em drogas. Na história dos Estados Unidos. O problema com essa abordagem, e aprendi isso com a pesquisa, reside na incapacidade de entorpecer seletivamente as emoções. Você não pode dizer, aqui está minha coisa ruim. Isso é vulnerabilidade, isso é tristeza, essa vergonha, esse medo e essa decepção. Eu não quero sentir essas coisas. Agora estou bebendo cerveja e comendo um pedaço de bolo. Risos. Eu não quero ter esses sentimentos. Entende que seu riso é um riso afirmativo. Eu ganho minha vida entrando em suas vidas. Ó Senhor. Risos. Você não pode entorpecer sentimentos difíceis. Sem entorpecer até boas emoções. Você não pode adormecer seletivamente. Então, tentando entorpecer os sentimentos ruins. Dormência e alegria. Aguçar gratidão. Aguçar a felicidade. E então nos sentimos infelizes. Estamos o tempo todo procurando por um propósito e significado na vida. Nos sentimos vulneráveis. E finalmente bebemos algumas cervejas e comemos um pedaço de bolo. Tudo isso se transforma em um ciclo perigoso. Eu acredito que uma das coisas que precisamos começar a pensar é porque como entorpecemos os sentimentos. E não se trata apenas de vício. Outra coisa que fazemos é chamar tudo de inseguro. A religião se transformou de fé e mistério em algo seguro. Estou bem, você está errado, fecha a boca. Só isso. Estamos a salvo. Quanto mais medo temos, mais vulneráveis somos. E quanto mais temos medo. É assim que a política se parece hoje. Não há mais conversa. Não há mais conversa. Só há culpa. Você sabe como os pesquisadores descrevem a culpa? Como uma maneira de descartar a dor e dificuldade. Queremos tudo perfeito. Todos nós queremos que nossas vidas sejam perfeitas. Mas não funciona assim. Porque você sabe o que fazemos? Engordamos em nossos assentos. E colocamos na página. Risos. Algo que espero, depois de 100 anos. As pessoas olham para trás e dizem, uau, risos. E o pior de tudo, instamos perfeccionismo. Para nossos filhos. Deixe-me dizer o que penso sobre as crianças. Eles são programados para lutar desde que nascem. E quando ele segura aquelas pequenas criaturas perfeitas em seus braços, nosso trabalho não é dizer veja como é perfeito. Meu trabalho é apenas mantê-lo perfeito. Certifique-se de que ele entre na equipe de ténis da 5ª série ideal na 7ª série. De fato, essa não é a nossa tarefa. Nosso trabalho é dizer a eles. Você sabe o quê? Você não é perfeita e está programada para lutar contra isso. Mas você é digno de amor e pertencimento. Esse é o nosso dever. Se temos uma geração de crianças crescendo dessa maneira, penso que poremos um fim aos problemas que vemos hoje. Reivindicamos nossas ações. Não afeta as pessoas. Fazemos isso o tempo todo em particular. O mesmo acontece com as corporações. Seja um resgate de falência, um derramamento de óleo, retirada de produtos nocivos do mercado. Reivindicar nossas ações não tem grande impacto nas pessoas ao nosso redor. Eu diria a essas empresas que esse não é nosso primeiro desafio. Nós apenas temos que ser autênticos e verdadeiros. E diga, desculpe. Nós vamos consertar. Mas há outra maneira, e vou terminar com isso. Isto é o que eu descobri. Vamos nos permitir ser vistos pelos outros. Olhar profundamente. Vulnerável. Vamos amar de todo o coração, mesmo que não tenhamos garantia. E isso é muito difícil. Eu digo a você como pai, é muito difícil. Praticar gratidão e alegria. Nos nossos momentos mais difíceis. Então quando pensamos, posso realmente te amar tanto? Posso acreditar nessa coisa com tanta paixão? Posso ser duro com alguma coisa? Apenas para preparar para um momento, em vez de pensar que tudo será catastrófico. Diga, estou agradecido. Porque me sentir vulnerável significa que ainda estou vivo. E, finalmente, o que é mais importante? Temos que acreditar que somos bons o suficiente.
Porque quando o ponto de partida das coisas é a frase "eu sou bom o suficiente", começamos a gritar mais e começamos a ouvir. Somos mais gentis e gentis com as pessoas ao nosso redor. E somos mais gentis e bondosos consigo mesmos. Foi o que eu tive. Obrigado. Aplausos.